Bom dia, professor. Aqui é o nosso grupo de Computador e Sociedade, formado por Victor Henrique, Vitor Macena, Wendel, William e Wilson. Nós vamos apresentar sobre o impacto do software livre na sociedade e na Univasf. Antes da gente passar para as partes mais específicas do nosso projeto, a gente precisa dar primeiro uma introdução sobre o que é um software livre e quais são as suas vantagens. Primeiramente, um software livre é um tipo de software que pode ser utilizado, estudado e distribuído entre seus usuários sem que seja solicitado ao seu criador permissão para fazer essas coisas. É importante lembrar que isso não faz com que o software se torne um software sem dono. Ainda são garantidos os direitos autorais do software ao seu criador original. Dito isso, agora é importante a gente salientar as principais vantagens do software livre em relação aos outros softwares que a gente utiliza. Em primeiro lugar, a gente pode citar a grande gama de customização que a gente tem no software livre. Como na maioria dos softwares, a gente consegue alterar quais são as funcionalidades que ele vai apresentar para nós como usuários, ele acaba possuindo uma grande capacidade de adaptação para as necessidades do usuário. Outro, outra vantagem dele em relação à maioria dos softwares é que ele possui um ótimo custo-benefício. Quando eles não possuem um preço muito baixo para ser adquirido, eles acabam sendo até mesmo gratuitos para todos. Outra característica positiva é que o software livre possui uma grande segurança. Isso se deve ao fato de que quando você utiliza um desses softwares livres, você é capaz de observar e analisar o código aberto, o código-fonte desse código. E dessa forma você vai saber exatamente aquilo que está sendo instalado e sendo utilizado no seu computador. E por fim, outra característica positiva é que o software livre não depende de seus fornecedores originais. Isso significa que comunidades ou até mesmo uma pessoa só pode criar atualizações que melhorem o software ou até mesmo consertem alguns defeitos e alguns bugs que o mesmo possui. Passar agora para a próxima parte. Bom, falando sobre o impacto na sociedade do software livre. A criação do software livre surgiu com um movimento de ampliação da liberdade, tal como a democratização dos softwares. Na época, todos os softwares eram privados e possuíam um custo considerável, muitas vezes o que criava uma dependência do usuário com a empresa. O objetivo dos projetos de software livre com código aberto, como o GNU e o próprio open source que dá o nome para os softwares, era transformar esse cenário. Assim se cria quase uma filosofia própria no mercado computacional. Essas iniciativas nasceram em nome do software livre, lançando ideias, projetos, manifestos coletivos para concretizar essa ideia. Mas enfim, no que impactou a sociedade. O software livre tem a responsabilidade da crescente acessibilidade, que se tornou o meio computacional a partir dos anos 2000. A ideia que nasceu das iniciativas GNU e Open Source se tornaram parte de projetos pessoais, empresariais e governamentais. A ideia de trazer um programa aberto para os usuários acessarem seu código, testarem, estudarem, editarem e sugerirem modificações foi crescendo e se fortificando cada vez mais em um nível que atualmente temos projetos enormes como Linux e programas open source integrados a sistemas maiores. Por exemplo, volta no slide anterior, por favor. Ou foi mal? Isso, nada. Como o Victor disse, são muitas as vantagens de um software livre e exatamente essas vantagens causaram o impacto que até hoje percebemos. Com uma qualidade forjada por uma comunidade, uma segurança mais facilmente garantida, um custo menor, o software livre trouxe mais liberdade e flexibilidade para diversas usabilidades. O HTTP, por exemplo, é um software que é usado no sistema de rede, na URL que todo mundo conhece, HTTPS, é open source e é amplamente usado pelo mundo, o que mostra a adaptabilidade e a usabilidade que é enorme.
Pode passar o slide. Bom, esse desenvolvimento de softwares livres trouxeram impactos muito significativos para diversas áreas na sociedade no geral. Dentre os principais impactos, podemos destacar esses quatro: a democratização do acesso, onde a gente teve uma maior gama de desenvolvimento de software gratuito ou mais acessível e de ótima qualidade. A gente pode pegar de exemplo o Linux e o Windows, que causam uma diferença de quase R$ 1.000 em um notebook. A melhoria de produtos e programas se dá pela construção do software em comunidade, o que leva à constante atualização, que o Vitor falou, seja para desempenho, segurança e novas funcionalidades. Além disso, a gente tem empresas que se utilizam de trechos ou de programas inteiros, que são open source, para a construção de seus programas e produtos próprios. A evolução da informatização é, juntamente da democratização do acesso, um dos maiores e significativos impactos. Em governos, instituições e empresas, o uso desses softwares livres aumenta a informatização para facilitar a burocracia e o custo da sua aplicação. Diversos processos governamentais, por exemplo, poderão ser mais facilmente modernizados e informatizados por conta de softwares open source, o que contribui para a informatização da sociedade. Por fim, nós temos o incentivo ao estudo informático, também está ligado à informatização da sociedade, mas pelo princípio coletivo que o open source tem. Um grande software ou sistema open source garante uma curiosidade ao usuário e muitas vezes é importante entendê-lo para usá-lo. Também, softwares livres são amplamente usados para estudo de código e programação. Pode passar para a próxima parte. Certo, a gente vai falar um pouco sobre esse impacto na Univasf. Quando a gente traz para o âmbito acadêmico, todas essas vantagens que já foram citadas, elas se tornam essenciais, visto que muitos alunos não têm um poder aquisitivo tão alto, então acaba sendo inviável adquirir alguns softwares que têm um custo elevado. Então, o uso de softwares livres se torna uma opção à pirataria, onde você não precisa recorrer à ilegalidade, muito menos colocar sua máquina em risco, né? Adquirindo softwares de forma clandestina e com fontes duvidosas. E já trazendo para um escopo um pouco mais fechado da Univasf de Juazeiro, onde a gente encontra os cursos de engenharia, principalmente o de engenharia de computação, essa possibilidade de poder desenvolver softwares enquanto comunidade permite a realização de projetos pela própria comunidade acadêmica, promovendo uma maior integração entre os estudantes do curso e até mesmo entre os professores, né? E os colegas vão entrar com mais detalhe nessa questão, mas logo de cara a gente já pode citar alguns softwares que já fazem parte do dia a dia acadêmico, como por exemplo o Moodle, que nós usamos para criar salas de aula virtuais, o LaTeX, que é importantíssimo, que é usado para a formatação e estilização de artigos científicos, e por fim o Blender, que é um software para modelagem 3D. Todos esses são softwares livres, são gratuitos e atendem muito bem aquilo que se propõe. É isso. Pode passar o slide. Agora eu vou dar alguns exemplos de software livres na sociedade, né? Como o próximo tópico serão exemplos de software livres na universidade, né? Na Univasf em si, eu decidi colocar alguns exemplos um pouco mais nichados para a nossa área mesmo, que é o caso do Eclipse, por exemplo, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, é uma IDE de código aberto, utilizado para desenvolvimento da linguagem Java, mas ela também é multilinguagem, né? Ou seja, ela suporta outras linguagens de programação, como C ou C++. Basta apenas que você instale ali os devidos plugins adicionais para cada linguagem, que você consegue utilizar essa IDE em diversas linguagens de programação. Um outro exemplo é o Gnome, né? Ele é um projeto de software livre que visa desenvolver um ambiente desktop para GNU, Linux e outros sistemas similares ao Unix ali, ou seja, é um ambiente de área de trabalho, né?
O legal desse software é que ele, além de ser apenas, ele não é apenas um ambiente de trabalho, ele é uma plataforma que você consegue desenvolver a criação de novos aplicativos para o desktop, né? Então, além de você conseguir personalizar a sua área de trabalho ali, você consegue criar novos aplicativos para que você utilize dentro do seu desktop. E um outro exemplo é o Mozilla, né? O Mozilla engana-se quem acha que ele se reduz apenas ao Firefox, né? Que é o mais conhecido, o navegador. Ele também é um software livre de código aberto, mas não só ele, como também o Mozilla Thunderbird, que ele é usado para gerenciar e-mails, canais de notícias, conversas, grupos de notícias, ou seja, ele é um gerenciador de e-mails, né? Ele é um aplicativo local de e-mail, então, ao invés de ser baseado em navegador, na web, e o seu código está disponível para ver, modificar, usar e compartilhar livremente, assim como todos os outros exemplos que eu dei agora. Pronto, pode passar para o próximo. Bom, eu vou falar agora aqui dos softwares livres, alguns exemplos usados na universidade. E são eles, o LibreOffice, que vai ser um suite de aplicativos livres usados para escritório. O sistema operacional Linux, que ele é de código aberto. E também o famoso GNU, que a gente usa muito agora aqui no laboratório de programação, que é o próprio compilador da linguagem C e das suas vertentes também, como o C++ e também C#. E é isso.